Olá, meu nome é Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre a relação entre paz e caridade. E como introdução ao nosso estudo, nós vamos ler um pequeno trecho do Livro dos Espíritos, mais especificamente a pergunta 888, em partes, porque ela é longa, que diz assim: Que pensar da esmola? Resposta: O homem reduzido a pedir esmola degrada-se física e moralmente, e se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, a vida do fraco deve ser provida sem humilhação. Deve ser assegurada a existência dos que não podem trabalhar, sem os deixar à mercê do acaso e da boa vontade. E aí Kardec desdobra a pergunta: Então censurais a esmola? E a resposta continua: Não, não é a esmola que é censurável. Muitas vezes é a maneira por que é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. E mais adiante, lá no final, ele diz: Sede, pois, caridosos, não só dessa caridade que vos leva a tirar da bolsa o óbolo dado friamente àquele que chega a pedir, mas ide ao encontro da miséria oculta. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes, em vez de desprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e moralizai-os. Sede suaves e benevolentes para tudo quanto vos é inferior. Sede-o igualmente para todos os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. E assina o Espírito São Vicente de Paulo. Agora a gente vai fazer a nossa prece inicial. E então vamos entrar no estudo propriamente dito. Deus nosso Pai, Deus nossa Mãe, Criador de tudo e de todos, nós agradecemos por mais este dia na Terra, agradecemos pela chance do estudo, pela chance do esclarecimento, e agradecemos, Senhor, aos guias e amigos espirituais que em Teu nome vêm aqui nos auxiliar e nos orientar em nosso esclarecimento e nas lutas do dia a dia. E te pedimos, Senhor, que nos oriente e nos ajude a transformarmos as lições com as quais vamos entrar em contato, em práticas, em ações, em realizações. E assim, pedimos a Tua permissão acima de tudo e a dos amigos espirituais que aqui estão em vosso nome, para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus. Bom, como o nosso estudo tem a ver com paz, né, a gente logo lembra da parte do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, em que Jesus diz que serão bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas hoje, ao falarmos de paz, nós vamos falar de um aspecto talvez um pouco diferente do senso comum em torno dessa palavra. Isso porque, quando falamos em paz, muitas vezes, por contraste, a gente lembra daquilo que se relaciona à paz, que é o seu oposto. Guerra, briga, conflito, violência, talvez. E isso porque, durante muito tempo, a gente associou a ideia de paz à mera ausência de conflito, ou mais especificamente, a ausência de agressão, a ausência de violência, sobretudo. Então, quando olhamos para uma comunidade, por exemplo, e não vemos nenhum tipo de agressão física, agressão direta, né, tendemos a achar que ela está em paz. No âmbito da política, das relações internacionais, nós dizemos que duas nações estão em paz quando elas não estão em guerra. E quando
olhamos para uma cidade, uma comunidade, enfim, uma sociedade em que você não registra, por exemplo, digamos, né, grandes números de agressões físicas ou mortes, nós tendemos a dizer que é um lugar relativamente, uma comunidade relativamente pacífica. Mas, na verdade, esse significado tradicional de paz, em certas áreas de estudo hoje, nas ciências sociais, ela é considerada insuficiente. Insuficiente por quê? Porque você não precisa ter agressão direta ou explícita ou aberta para que os sentimentos, né, as posturas entre duas pessoas, duas comunidades, dois grupos, não sejam considerados pacíficos. Por exemplo, né, nós tivemos, durante muito tempo, nas relações internacionais, a chamada Guerra Fria, né, entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, que não lutavam diretamente entre si, mas lutavam por meio de peões, por influência. Mas não se confrontavam diretamente, felizmente, porque isso implicaria um custo imenso para as duas e para o mundo, de maneira geral, já que ambas tinham armas nucleares, né? Então, quando se fala hoje de paz, numa área de estudo chamada Estudos de Paz e Conflitos, a gente vai além dessa mera ausência de conflito aberto. Porque você pode ter comunidades, situações em que vários indivíduos ou grupos não se agridam diretamente, mas também não se olham com tranquilidade, né? Pode haver uma tensão no ar. E para falar de paz, a gente tem que falar também de um outro conceito que está associado, que é próximo, que também teve seu significado expandido dentro desse tipo de estudo, né, de estudos de paz e conflitos, que é a noção de violência. Já há algumas décadas, desde o final dos anos 60, o fundador, né, dessa área, um sociólogo escandinavo, se não me engano é sueco, Johan Galtung, ele criou uma noção diferente de violência. Ele passou a definir violência em 3 formas. Começou com 2, depois expandiu para 3. Ele fala da violência direta, que é a violência que todo mundo conhece, que envolve agressão física, né? Pessoas usando armas umas contra as outras, ou se batendo fisicamente, né, com todas as outras. Que é a noção senso comum da violência, que é a violência direta. Mas ele também fala de um outro tipo de violência que não é menos mortal, que é a violência estrutural, que é quando você tem uma situação em que as pessoas não conseguem atender às suas próprias necessidades mais básicas. Então, por exemplo, se você tem, digamos, uma cidade que tem ali suas relações, etc., e você tem uma parte dessa população, dessa cidade, que está morrendo de fome quando há abundância de alimentos, né? Ou quando essas pessoas estão sofrendo com doenças que são fáceis de evitar e a cujos tratamentos ou curas outros membros da população têm acesso tranquilamente, isso é também, para o Galtung, uma forma de violência. Uma violência indireta, ela é mais impessoal, não tem ninguém indo pessoalmente agredir ninguém. Mas a situação é tal que as necessidades básicas daquelas pessoas não serão atendidas, com tudo que isso representa, inclusive, em última instância, a possível morte dessas pessoas. Isso é a violência estrutural. É uma violência de cunho mais socioeconômico, por exemplo, mas ela não é menos mortal. Ela pode ser altamente devastadora. Você tem, hoje em dia, né, a gente já viu isso, tem registro na história, crises econômicas que podem ser altamente letais. E letais em vários sentidos. Não apenas no sentido das pessoas morrerem, mas também de elas se virem em situações difíceis de degradação, né, de serem prejudicadas tanto fisicamente, por questões de saúde, por exemplo, falta de tratamento, exposição a doenças, falta de alimentação adequada, né, serem expostas a situações insalubres,
né? Seja condições de trabalho insalubres, condições sanitárias insalubres, esgoto a céu aberto, etc. Aqui no Brasil isso não é difícil de encontrar, muito pelo contrário. Então isso também é considerado uma forma de violência. O fato de ninguém assumir diretamente a agência disso, a responsabilidade por isso, não quer dizer que as pessoas não sofram os seus efeitos, né? E por último, além dessa violência direta e da violência estrutural, existe a terceira forma de violência, que é a violência cultural, que seria as crenças, as ideias aceitas dentro de uma sociedade e que predispõem facilitam as situações em que algum tipo de violência direta ou estrutural possa acontecer. Por exemplo, caso clássico, né? Racismo. Por que racismo é uma violência cultural? Porque as pessoas que acreditam, às vezes não tão conscientemente disso, que os membros de um determinado grupo, pode ser uma nacionalidade, pode ser um grupo no sentido racial mais tradicional, né, de cores de pele, de aparência física diferenciadas, etc. Pessoas que acreditam que determinados grupos são inferiores, sejam inferiores em qualquer nível, né, ou sejam são menos dignos do que elas próprias, né, e consequentemente, provavelmente, tendem a aceitar com mais facilidade que eles possam sofrer, ou talvez achem que eles mereçam sofrer certas situações que elas mesmas não tolerariam para si. Então, por exemplo, para citar um caso clássico, né, eu tenho lido muito sobre Martin Luther King, um grande líder negro americano, em que ele combatia a segregação racial, que eram leis e práticas sociais em que as pessoas em determinadas partes dos Estados Unidos, aliás, em várias partes, não apenas no sul, mas pela lei só no sul mesmo, elas eram impedidas de uma série de coisas. Você não podia, por exemplo, dividir, né, o mesmo mesma mesa numa lanchonete com pessoas consideradas de outra raça. Você não podia frequentar parques públicos. Pessoas negras não podiam entrar numa piscina pública, não poderia dividir lado a lado os mesmos lugares no cinema com pessoas brancas. Não podiam frequentar as mesmas escolas, sentar na mesma parte do ônibus e por aí ia, entre várias outras é, limitações e humilhações. Isso para falar de questões legais, não apenas das questões sociais, os efeitos que isso tinha, né, em oportunidades de emprego, oportunidade de trabalho, as humilhações cotidianas andando na rua, lidando com as pessoas, etc, etc. Para citar um exemplo, isso seria, né, essa crença, né, que viam aquele grupo, no caso os negros americanos, como inferiores, como e isso vinha na forma de acharem que eles eram talvez mais agressivos ou menos inteligentes, ou uma série de outras características fictícias, mas que muita gente acreditava que eram reais e agiam de acordo, isso abria espaço para uma relação muito tensa e agressiva entre negros e brancos naquela região. E outros grupos também, né? Mas esses eram os principais. No caso do Luther King, era o que estava em jogo, principalmente. Né? Então, isso é um caso de violência cultural, porque o preconceito abria espaço para uma série de outras violências que vinham com ele. Não era só o preconceito sozinho, isolado. Ele tinha consequências graves para as pessoas que sofriam com ele. E a gente pode pensar, claro, em várias outras concepções, né? O sexismo, né? O machismo sendo a mais comum, né? Preconceitos contra minorias sexuais, xenofobia, né? O preconceito contra pessoas de outros países e nacionalidades, preconceitos contra grupos políticos, contra grupos religiosos, né? E por aí vai, dá para pensar em vários. Tudo isso ao dizer do Galton, violência cultural. São ideias equivocadas que nos levam, ou pelo menos a favorecer, ou a não nos incomodarmos, quando não a agirmos nós mesmos, né, com padrões violentos. Né, nos induz a tipos de violência. Isso é a violência cultural. Né?
E por causa disso, já que violência tem esses sentidos, ele também fala em tipos diferentes de paz, que seriam duas. A paz negativa, que é simplesmente a ausência de violência direta. Então, não há guerra, não há tiroteio, não há pessoas se agredindo, então a paz negativa, sem violência física. Mas isso não quer dizer que haja paz no sentido mais amplo do termo, né? Porque as pessoas que estão numa situação de paz negativa não necessariamente estão tranquilas e serenas. Não necessariamente estão seguras ou se sentindo seguras. O que nos leva a um outro conceito, que é o de paz positiva, que é aquela situação em que as pessoas envolvidas estão tendo suas necessidades básicas atendidas e, consequentemente, não são levadas ao desespero. E nessa situação da paz positiva, e que envolve apenas necessidades materiais, mas necessidades de reconhecimento, de respeito, os conflitos que aparecem, e sempre aparecem em qualquer sociedade, eles são resolvidos de maneira não violenta. E não violenta no sentido de não incorrerem em qualquer tipo de violência, seja física, que é meio óbvia, né, mas também estrutural ou cultural. É uma situação em que as pessoas não são vítimas de preconceito, uma situação que elas não precisam temer uma agressão física, seja de uma instituição de Estado, como polícia, né, seja de cidadãos privados, né, do seu vizinho. E também, por terem suas necessidades atendidas, não estão sofrendo uma violência estrutural. Né? Não tem medo de passar fome, por exemplo, ou de morrer à míngua numa fila de hospital. E o Galton diz que é nessa situação, isso sim é paz. Nessa situação, sim, as pessoas estão seguras e encontram uma facilidade maior, os meios melhores para se tornarem tudo aquilo que elas têm potencial para ser. Elas podem se desenvolver plenamente, elas não estão passando privações, né? Seja no sentido mais básico, físico, né? Alimentação, saúde, seja no sentido mais social, psicológico, emocional, de terem um mínimo de respeito, de serem reconhecidas como seres humanos, portadores de dignidade pelas outras pessoas à sua volta. Isso é paz positiva, uma paz que o conteúdo leva à paz. Né? E o que isso tem a ver agora, né, desse passeio por conceitos de ciências sociais, o que isso tem a ver com espiritismo? Tem a ver com o outro conceito do título do nosso estudo. Né? Estamos falando de paz e caridade. E a caridade, estou usando a terminologia que nós usamos no espiritismo, né? Mas vocês podem, ela se expressa por outros nomes também. Né? A caridade é a ação, vamos definir assim, é a ação benevolente, né? É a ação em favor do bem do próximo, seja ele quem for. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa estranha. E no sentido espírita e cristão também, pode ser até um adversário, pode ser até alguém que venhamos a ter considerado um dia um inimigo, entre aspas. Né? Isso é a caridade. Dá para construir uma situação de paz positiva sem caridade? E por caridade, a gente não está falando, né, daquele sentido de senso comum da caridade como esmola, né, a caridade como gesto que você faz sem pensar para uma pessoa assim e não se envolve, né, dar alguma coisa para alguém, embora isso tenha sua utilidade em certos contextos. Não, é como diz o espírito ali, não é a questão de dar ou não esmola, é como se faz. Mas caridade, o espiritismo também nos ensina isso, né, o Evangelho segundo o espiritismo com a maior detalhamento, a caridade ela também se faz de muitas outras formas, muito além da esmola. A caridade ela começa com o quê? Com o interesse pelo outro.
e se traduz então numa ação conforme a situação. A caridade, ela significa, quando você encontra a ignorância, para citar de novo a resposta à pergunta 888, né, dada por São Vicente de Paulo, ela significa instruir o ignorante. E não estou falando de escola apenas. Estou falando muitas vezes de levar um esclarecimento a alguém que está com uma ideia equivocada. A gente falou tanto de preconceito, por exemplo. Martin Luther King, quando organizava suas campanhas não violentas contra a segregação racial nos Estados Unidos, né, ele estava ali tentando, entre outras coisas, não apenas garantir os direitos que, pela letra da lei, né, os negros americanos já deveriam ter, né, mas não tinham na prática. Ele estava também mostrando aquelas pessoas que muitas vezes o confrontavam, que rejeitavam o seu esforço, rejeitavam sua causa, dizendo que ele estava questionando as coisas como elas sempre tinham sido, logo ele deveria ficar quieto, porque aquela era a tradição, aquele era o costume. Né? Ele estava questionando, mostrando para elas que não, isso está errado. Nós somos seres humanos iguais em dignidade a todos vocês. Por que temos que ser tratados de maneira desigual? Por que uns tinham direito a ir às escolas e não podiam sentar ao lado do outro? A simples separação já é um desrespeito. Desrespeito fundado no temor, em ideias erradas, em estereótipos prejudiciais, às vezes seculares, numa série de situações que eram equívocos, eram erros, estavam errados, aquilo era baseado em inverdades, em falsidades que se transmitiam de uma geração para outra. Ele mesmo conta na sua autobiografia como ficou magoadíssimo e descobriu o preconceito quando, aos 6 anos de idade, um amiguinho branco com quem ele brincava, quando o pai ia trabalhar, o garoto disse para ele que não podia mais brincar com ele, e inclusive ser posto numa escola diferente, não mais se vê, porque o pai dele tinha dito que ele não devia brincar com o Martin porque um era branco e ele era negro. Né? O Martin era negro, então não podia ficar brincando com ele. Não era correto. Como assim? Isso é violência cultural se traduzindo numa violência estrutural, porque essa era uma concepção que muita gente tinha ali. O garoto, ou o pai dele, não agrediram o menino Martin Luther King fisicamente. Mas deixaram ali uma marca que ele levou para a vida inteira. É violência também. Jesus já dizia, né? Alertava que violência não era apenas aquele que agredia, né? Mas era também aquele que diz uma palavra ríspida, que dizia raca para o seu irmão. Isso também é violência. Então, qualquer ideia de paz real, concreta, tem que envolver também essa dimensão da violência. Nós não somos violentos só quando nos batemos. Nós somos violentos quando nos insultamos. Nós somos violentos quando procuramos criar situações ou aceitamos situações em que o próximo é posto numa situação em que ele é arbitrariamente limitado em seu potencial, quando ele não pode atender às suas necessidades, quando ele não pode se desenvolver, quando ele é agredido por palavras, rótulos, situações, preconceitos, necessidades econômicas também. Né? Então, quando a gente pensa por esse ângulo, por esse viés, paz se torna uma coisa mais complexa, que exige mais de nós. E exige uma ação, uma postura que ela é em si caritativa, porque vai além de nós. Por quê? Porque nenhuma sociedade pode se considerar plenamente civilizada. Está lá na pergunta 930, eu vou citar especificamente. Tá? É a resposta à pergunta 930.
que diz, resumindo, né, a pergunta era assim: mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, algumas não são impossibilitadas de prover as suas necessidades por força de moléstias ou outras causas, independentes da sua vontade? E a resposta é curta. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Vamos pensar nisso. Ninguém deve morrer de fome numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo. Pessoas passam fome na sociedade em que vivemos. Pessoas adoecem por doenças com enfermidades facilmente evitáveis. Pessoas têm sua vida altamente prejudicada por não terem acesso a tratamento médico adequado. Pessoas são impedidas de atender às suas várias necessidades de reconhecimento, respeito, carinho até, por conta de alguma característica que elas tenham, né, orientação sexual, grupo étnico, sexo, gênero, tantas outras questões, sim. Então elas são, de certa forma, vítimas de violência. Qualquer sociedade, se nós quisermos então, em nossa sociedade, criar uma paz real, elas precisam deixar de serem violentadas. Precisamos criar algum tipo de arranjo em que elas possam participar dessa paz. Porque qualquer paz que envolva apenas alguns e não todos não é paz real. É no máximo uma paz negativa. Porque na ausência de uma paz positiva, na ausência de uma sociedade realmente fraterna, organizada segundo os princípios do Cristo, ninguém vai estar 100% seguro. E não estou falando apenas de segurança pública. Estou falando de coisas até mais básicas, né? Por exemplo, a gente falou do combate à ignorância. Podemos citar, por exemplo, que de uns tempos para cá tem sido cada vez mais comum que várias pessoas não mais confiem no serviço de vacinação. Tem pessoas que estão acreditando que vacinas fazem mal. Uma tecnologia médica que existe há mais de 2 séculos. Uma das conquistas mais importantes da história médica da humanidade. A gente está vendo, e não apenas no Brasil, mas em vários países, a volta de doenças facilmente evitáveis. Não porque faltem vacinas, mas porque as pessoas não estão indo se vacinar porque estão acreditando em boatos que elas viram na internet, rede social, ouviram de alguém, que são coisas, cientificamente falando, claramente falsas, mas que têm consequências tenebrosas, porque essas pessoas, ao não se vacinarem devidamente, na época certa, elas podem ser portadoras daquelas doenças. E elas, se elas têm filhos, se elas não vacinam seus filhos, elas estão expondo seus filhos àquelas doenças. E não apenas os seus filhos, porque seus filhos adoecendo podem levar a doença a outras pessoas que por algum motivo não puderam se vacinar, ou ainda não têm idade para isso. Imagina, por exemplo, em bebês, né, que só podem tomar vacinas em certos momentos, né, após certa idade ser atingida. Imagina o que é ter um surto de sarampo quando você tem um bebê que ainda não tem idade de tomar a vacina. Né, que tem um momento em que ela pode tomar, não é logo que nasce. Leva meses ali. Imagina o que é isso. Sarampo voltou a ser um problema em alguns países, de primeiro mundo, inclusive. Né? E hoje as pessoas estão tendo todo um debate sobre Covid, coisas do tipo. Imaginem isso. Combater isso é caridade? É, mas também é contribuir para se criar uma paz positiva. Né? Então, caridade e paz estão entrelaçadas, porque se criar uma paz positiva significa criar uma sociedade realmente fraterna, onde haverá conflitos, mas esses conflitos serão tratados de maneira moralizada, de maneira espiritualizada, em que o outro será visto não como um inimigo, mas sim como um irmão
que mesmo que eu discorde dele, mesmo que nossos interesses venham a colidir, eu não vou recorrer a formas de violência para lidar com ele, seja que tipo de violência for. Que, como a gente viu, não precisa ser só a violência física, é um conceito mais amplo. Como nós criamos, então, a sociedade mais pacífica? A caridade é a chave, mas caridade, lembremos, ela não é aplicada apenas em esmola. A caridade é quando nós procuramos o bem do outro, pelas nossas ações. Existem as ações que são íntimas, né? Isso também é caridade, orar por alguém, abster-se de vingança, tentar olhar o outro de um ângulo mais respeitoso, né? Mais amoroso. Isso é uma caridade também. Mas quando a gente pensa no social, a gente está pensando em ações externas também. Né? Porque, como dizia lá, se não me engano, Tiago, né, numa das suas epístolas do Novo Testamento, a fé sem obras é morta. Você pode ser se achar muito iluminado, mas isso não se traduz em ações em relação a outro, não serve para nada. Então, como a gente constrói essa paz? Sendo agente dessa paz, agindo pelo bem, combatendo a ignorância que leva ao equívoco, ajudando aquele que caiu nas garras do vício, oferecendo nossa boa vontade, mas também nosso saber, a nossa ação, dentro das nossas possibilidades, também contribuindo materialmente, se for possível, né, para aqueles que estão agindo para a criação dessa paz. Né? Pode ser a casa espírita, que tem suas obras assistenciais, pode ser uma organização não governamental que milita por uma causa que nós julguemos necessária. Né? Tem educação, meio ambiente, direitos civis, tem várias. Né? Quando a gente, de alguma maneira, procura participar em sociedade para defender aquilo que julgamos que é bom para o coletivo, para o grupo, não apenas para nós, mas para nós também e também do grupo, da população que nós vivemos. Tem quem vai procurar isso profissionalmente, o pessoal que trabalha, por exemplo, com saúde, o pessoal que trabalha com educação, com assistência social. Tem aqueles que vão lutar por isso no campo da política, da legislação, das ações de governo, das políticas públicas. Também é válido. Né? Mas o importante é a gente entender que são ações que nós podemos chamar de caridade, né, que é uma linguagem mais religiosa, mas elas também podem ser vistas como construtoras da paz. Mas de uma paz que é para todos, uma paz real, uma paz que cria raízes. Não é a paz daquele que não se preocupa, por exemplo, com criminalidade porque consegue contratar guarda-costas e se isola no seu condomínio. Não é a paz que não se preocupa com a saúde na sociedade porque tem condição de pagar um bom plano de saúde. Porque nós todos, mesmo que a gente pense que está se isolando, nós vivemos em sociedade. Então, não haverá paz verdadeira enquanto uma parte substancial da população, ou mesmo que fosse uma pessoa só, estiver sofrendo violência. E há muita violência, nesse sentido mais amplo, ao nosso redor. Porque o simples fato de alguém que tenha recursos financeiros precisar pensar em guarda-costas, ao precisar gastar em serviços que deveriam ser disponibilizados para todos, isso já pode ser visto como sinal de que há violência ali. Porque muitos precisam e não vão ter. Porque não está disponível para todo mundo. Estou falando de coisas básicas. Não estou falando de supérfluos, estou falando de básico. Então falta paz positiva. E hoje, como a gente vê, não estamos mais tendo nem a negativa, né? Pelo menos aqui no Brasil, estamos tendo sérios problemas com isso. Então, a caridade, ela ajuda a construir a paz. E por isso, ao pensar na caridade, essa é a proposta, né, não pensemos apenas na caridade no campo apenas da ação micro. Pensemos também no nosso papel no todo.
né? Como a gente pode construir essa paz no sentido mais amplo, seja no meu trabalho, né? Seja com a minha família, com meus colegas, com meus familiares. Como nós podemos ser agentes da paz? Porque nós podemos, nessa paz de longo prazo, nessa paz mais consistente. Nós podemos fazer isso, mas isso exige ação, né? E isso é uma caridade também, porque não vamos esquecer que o mundo que nós estamos construindo hoje é um mundo que não apenas nossos filhos e netos, mas nós mesmos vamos habitar no futuro, porque existe a reencarnação. Assim como o mundo do passado, nossas ações do passado constroem o nosso presente, nós estamos construindo o mundo de amanhã. Não apenas individualmente, né, mas em nossa relação com o coletivo também, né? Então, a reflexão que eu deixo hoje, né, é essa. Como a gente pode construir uma paz que seja uma paz concreta, positiva? Porque o mundo de regeneração de que a gente fala no Espiritismo, ele não é um processo miraculoso da noite para o dia, é um mundo que é construído. E essa construção vai demandar um pouco de todos nós. Nós não vamos simplesmente cair no mundo de regeneração. O mundo de regeneração se constrói agora. Se constrói com as ações que nós estabelecemos, se constrói com o progresso da nossa compreensão das leis de Deus e a sua aplicação, né? Então, o mundo de regeneração, ele não está pronto esperando por nós, ele é uma luta. Assim como muitas coisas que hoje nós damos como garantidas, né, em termos de, por exemplo, para citar uma coisa muito comum, né, a noção, por exemplo, de igualdade de direitos entre homens e mulheres, para citar só uma coisa, né, a ideia de que todos devem ter direito à educação e saúde básicas. Isso não vem desde sempre, isso é uma conquista histórica muito recente e foi uma construção, né? Muita gente sofreu e lutou para que isso existisse em algum grau, por mais que seja uma construção ainda imperfeita, né? Então, imagine como seria o mundo sem nem isso, né? Com homens no topo, mulheres privadas de direitos, pessoas sem acesso a serviços básicos de manutenção de saúde. Como seria isso? O mundo seria certamente bem pior do que é. Isso é um progresso, que é também um progresso espiritual, um progresso de compreensão dos povos, né? Mas foi uma luta. É uma paz que se constrói, é um pedacinho da paz que se constrói. Então, pensemos hoje em como nós podemos agir para construir essa paz. Porque a não construção de uma paz positiva implica que algum grau de violência ainda vai continuar existindo. E não é necessário pegar em armas para se estar colaborando na violência. Às vezes basta a nossa omissão. Então, façamos o nosso melhor, né? E que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.